Oi, gente, eu sou a Dai e hoje eu vou ler para vocês histórias de terror. Todas as histórias estão aqui na descrição. Vamos começar? A primeira história se chama Manequins. Eu costumava viver em uma daquelas cidades pequenas que só tem uma praça, uma igreja e em que todo mundo se conhece. Mas não tinham só essas coisas lá. Havia também uma casa abandonada que carregava uma lenda. Segundo os mais antigos, no porão daquela casa havia vários manequins e eles não eram inofensivos. Era absurdo, mas convincente o bastante para ninguém ousar chegar perto de lá. Ela ficava em uma rua mais afastada, próxima da saída da cidade. Era verde e cercada por um matagal alto. E eu realmente passei longos anos da minha vida achando aquela lenda estúpida e completamente sem fundamento, principalmente considerando que ninguém tinha sido visto lá, tampouco os tais manequins. Mas tudo mudou naquela maldita noite. O ano era 2018. Minha amiga Audrey e seu irmão Derek tinham ido dormir na minha casa. Era madrugada por volta das 2 da manhã e nós estávamos jogando conversa fora. Naquele tempo, nós estávamos viciados em andar de patins pelas ruas da nossa cidade pacata. Então não demorou muito para que algum de nós tivesse aquela maldita ideia. E se a gente sair para andar de patins agora? Sugeriu a Audrey. Eu achei uma ideia brilhante e o Derek também. E foi assim, tão tarde, eu, Audrey e Derek saímos para a noite, seguindo nossos espíritos de adolescentes rebeldes. É claro que saímos escondidos e calçamos nossos patins longe da minha casa, para que não houvesse a possibilidade de sermos vistos. Depois, demos nossas mãos e deslizamos pelas ruas, que nem três idiotas. Então fomos longe demais e vimos aquela maldita casa iluminada pela luz verde de um poste, que lutava para continuar funcionando. Quem topa ir lá? O Derek falou sorrindo. E nós avançamos, como se fôssemos invencíveis. Nos sentamos na calçada da casa e tiramos nossos patins. O Derek constantemente ria e brincava que algo iria pular do matagal e nos atacar. E nós realmente nos assustávamos com cada barulhinho que saía dali. Mas nos recusávamos a ir embora, nos recusávamos a largar aquela missãozinha estúpida. Segurando nossos patins pelos cadarços, avançamos até o portão marrom enferrujado. Não estava trancado, então não tivemos dificuldade alguma em entrar. E agora? A Audrey questionou. Agora o quê? Para onde nós vamos primeiro? Vamos ver a casa, deixa o melhor pro final. O melhor? Perguntei. É, o porão. Tá, então vamos entrar logo que eu estou congelando aqui. Audrey falou com a voz trêmula. Subimos algumas escadas que levaram até a porta da frente. O Derek girou a maçaneta e a porta surpreendentemente se abriu. Assim que nos deparamos com um breu no interior da casa, pude ver a coragem escapando de cada um de nós. O Derek, que estava risonho, ficou sério de repente, e eu confesso que não falei para irmos embora naquele momento, pois queria ver até onde ele aguentava. Pensei que ele fosse desistir rápido, mas ele não quis parecer covarde. Derek deu um passo à frente, entrando no cômodo escuro. Eu e Audrey nos entreolhamos, banhadas pela luz fraca do poste. E então seguimos nosso amigo. Não dava para ver nada até que Derek tirou seu celular do bolso e ligou a lanterna. A primeira coisa que notamos foi a parede branca mofada, depois a janela embaçada mostrando a floresta e, por fim, o chão que estava imundo e repleto de baratas. Ui, me deu aflição ler essa parte. Audrey deu um pulo para trás quando um dos insetos passou perto demais do seu pé. Ai, que agonia, gente. Deu frio na espinha. Derek riu. Ele voltou a passar a luz pelo cômodo, mas não havia nada de interessante ali. Vamos logo ao que interessa, eu falei entediada. Verdade, Derek. A Kitty tem razão. Vamos ver se a porcaria dos manequins realmente está no porão e depois dar o fora daqui. Como vocês duas são chatas, estamos aqui para explorar, não para passar o olho e ir embora.
Vocês podem ir sozinhas até o porão se quiserem. Eu vou olhar o resto da casa antes. Ficamos paradas e Derek olhou ao redor mais um pouco, antes de virar para a gente com um sorriso sarcástico. Vocês não têm coragem de ir sem mim, né? Ele riu. Claro que temos, respondi. Você pode ficar aqui o tempo que quiser e tirar foto com seus amigos manequins, se eles realmente estiverem aqui. Eu e a Audrey vamos no porão agora mesmo e depois vamos dar o fora. Agarrei a mão da minha amiga e a puxei até a saída. Audrey e eu descemos as escadas. Naquele momento eu podia jurar que ouvia as batidas dos nossos corações. Derek não veio atrás de nós, e como nós estávamos consumidas por uma urgência de demonstrar bravura, avançamos em direção ao porão. Eu estava tão hesitante quanto Audrey, mas conseguia esconder melhor do que ela. Nós duas descemos a escada escura, e quando chegamos lá embaixo, senti minhas narinas arderem com o cheiro horrível que tomava o lugar. Era uma mistura de mofo, amônia e carne podre. Que cheiro é esse? Audrey reclamou enquanto tossia. Não sei, vem. Cobrimos nossos narizes com nossas blusas e continuamos adentrando o cômodo. Precisamos de uma lanterna, falei. Vou pegar meu celular. Paramos no meio do cômodo. O silêncio era inquietante, mas não pior do que o som que veio depois. Eram como passos. Derek? Chamei, torcendo para que fosse ele. Mas não havia motivos para os passos dele soarem como se seus pés fossem de plástico. O som ficou mais alto, mais próximo, e nesse mesmo instante Audrey ligou a lanterna de seu celular de súbito. E o que vimos me assombra até hoje. Aqueles monstros estavam lá, aqueles malditos manequins. Eles se moviam como cópias grotescas de humanos. Eles estavam vivos, e Audrey não conseguiu reagir a tempo. Aquelas malditas mãos de plástico a agarraram pelos ombros, perfuraram sua pele e dilaceraram sua carne. Eles a despedaçaram, ela mal teve tempo de gritar, ou de arremessar seus patins nas faces daquelas aberrações artificiais. Eu só consegui correr. Não me lembro de nada do que aconteceu depois, eu juro. Quando tento, minha mente fica em branco. Só sei que eu e minha mãe nos mudamos daquela cidade e eu só fui saber de Derek alguns anos depois. Parece que ele começou a enlouquecer e depois de alguns meses o encontraram sem vida em seu quarto, de uma maneira grotesca. Um simples erro pode mudar sua vida para sempre. Um simples erro. Eu sei quem fez aquilo com Derek. Sei porque não me sinto bem há alguns dias. Estou enlouquecendo e sei que eles estão chegando. Posso ouvir seus passos, porque o simples erro pode mudar sua vida para sempre. A próxima história se chama Asas da Delícia. Clara apertava a alça da bolsa até os nós dos dedos empalidecerem. O ônibus sacudia pela estrada ferida de buracos, rangendo num lamento metálico que parecia ruminar o silêncio da madrugada. Ela fitou o banco vazio ao lado e sentiu a fisgada conhecida da culpa. O rosto do filho, as mãos dele se movendo sem rumo, o cansaço da mãe ao recebê-lo na soleira. É só por um tempo, mentiu para si, como quem sopra cinzas sobre o incêndio. O ar era espesso de óleo diesel e suor antigo. Foi então que ela sentiu o peso de um olhar. Algumas fileiras atrás, um homem ocupava o espaço de 2 passageiros. Era enorme, uma matéria pálida que parecia extravasar suas roupas puídas. Não tinha um só fio de cabelo e a cabeça lisa refletia a luz mortiça do teto. Mas o que mais perturbava Clara eram os olhos, de um amarelo enfermo, pregados nela com uma intensidade sem pestanejar. Ela virou o rosto, sentindo o coração desandar no peito. Tentou se fixar na noite do lado de fora, mas o reflexo no vidro lhe devolveu a certeza de que ele continuava a fitá-la. Inquieta, reuniu as coisas e mudou de lugar.
indo para um banco na dianteira, encostado à cabine do motorista. Quando o ônibus parou num posto ermo para a pausa da viagem, ela desceu depressa. Precisava de água, de claridade, de qualquer coisa que arrancasse daquele olhar. Ao sair do banheiro feminino, porém, encontrou o corredor estreito interditado. Era ele. De perto, o homem parecia ainda menos verossímil. A pele tinha a consistência de cera envelhecida e os dentes, entrevistos no meio sorriso, lembravam ossos apodrecidos. Clara tentou passar, mas ele não lhe cedeu sequer a largura de um suspiro. Com licença, murmurou ela, e a voz quase não venceu o ar. O homem não se moveu. Limitou-se a fitá-la, conservando nos lábios aquele mesmo sorriso imóvel. Clara sentiu o pânico subir-lhe pela garganta, o grito já se armava no peito quando ele falou. A voz a desconcertou. Não havia nela o atrito áspero que a aparência sugeria, mas uma gravidade doce, ampla, quase celestial, como se algo de luminoso tivesse sido encarcerado naquela carcaça disforme. Você gostaria de viver na delícia para sempre? Clara recuou, e por um instante o asco venceu o medo. Que espécie de proposta é essa, seu depravado? Sai da minha frente. Acalme-se, respondeu ele, e havia em sua voz um consolo tão fundo que Clara sentiu os ombros cederem contra a própria vontade. Não desejo seu corpo, quero lhe oferecer uma dádiva, uma delícia que nasce por dentro e nunca se esgota. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e retirou uma pequena caixa de madeira. Quando a tampa deslizou, Clara viu uma mariposa grande, de asas cinzentas e felpudas, debatendo-se num frêmito contido. Engula isso, disse ele, estendendo a caixa, e a sua vida mudará. A dor de ter deixado seu filho, o medo do seu marido, o cansaço que a consome, tudo se dissolverá. Você conhecerá um prazer que o mundo não sabe dar. Clara fitou o inseto, as asas da mariposa pareciam pulsar no mesmo compasso do seu coração. Sem dizer mais nada, sentiu os dedos do homem, frios como o gelo antigo, tocarem-lhe o queixo e inclinarem sua cabeça para trás. Ela não resistiu. A mariposa desceu áspera pela garganta, as patas mínimas arranhando-lhe o esôfago por um breve segundo antes que ela engolisse em seco. O silêncio do posto foi tragado por um zumbido grave que lhe nasceu da base do crânio. O homem sorriu e Clara percebeu que o amarelo de seus olhos agora ardia com uma satisfação funda. Agora, sussurrou ele, a metamorfose começou. Clara voltou ao ônibus como quem sonha acordada. Sentou-se no fundo, desta vez ao lado dele. O motor tornou a rugir, mas ela já não escutava o mundo. Em seu ventre alguma coisa principiara a se abrir. Não era dor, era um calor líquido, uma vibração que subia pelas costelas e se espalhava pelos nervos como mel em ebulição. Fechou os olhos e viu cores que não pertenciam a este mundo. A imagem do filho em pranto lhe pareceu de súbito uma fotografia antiga e desbotada. O medo do marido reduziu-se a uma sombra grotesca. A delícia prometida era uma maré de euforia que a desprendia da realidade fibra por fibra. Ela então sentiu algo mover-se sob a pele do braço, uma saliência macia, caminhando por baixo da carne. Depois outra nas costelas. Clara não sentiu medo, apenas um prazer espesso, quase narcótico. Voltou os olhos para o homem ao lado, ele segurava a mão dela. A pele dele começava a fender-se e entre as rachaduras daquela carne esbranquiçada cintilava o estremecimento de milhares de asas minúsculas à espera de romper. Nós somos o casulo,
disse ele, e agora a voz ressoava da mente dela. Clara sorriu. O ônibus seguia em direção à cidade grande, mas ela já sabia que nunca alcançaria destino algum. Quando o sol nascesse, não restaria ali uma jovem fugindo de casa, mas apenas o que sobrasse dela depois que a delícia a devorasse por dentro e enfim ganhasse asas. Eu achei muito legal as particularidades de cada história. A primeira se desenrolando como uma história de terror, daquele tipo que todo mundo já ouviu, que tem uma casa ou uma escola, que aconteceu alguma coisa terrível, então passou a ser assombrada. E quando a gente é mais novo, dá muito medo de tudo, tudo parece muito mais crível. Então essas crianças vão lá investigar e acaba dessa forma trágica. Achei interessante porque começa como algo que parece uma lenda, mas aí quando eles decidem enfrentar, eles percebem que foi um grande erro, que era real, mas aí já é tarde demais. Achei muito boa a primeira história e eu achei legal que essa segunda parece muito um poema. Enquanto eu lia ela, parecia que eu estava recitando um poema, porém achei muito criativa também essa trama da mulher fugindo do marido abusivo e a culpa dela de não saber se vai conseguir voltar para resgatar o filho, então aparece esse estranho prometendo uma vida muito melhor. Achei muito criativa, achei muito poética e achei muito legal cada uma ter a sua própria cara, assim, as suas próprias particularidades, suas próprias escolhas narrativas. É muito legal poder ler histórias assim diferentes no mesmo vídeo. Essa é a primeira vez que eu tô lendo histórias de terror aqui no vídeo. Eu já li creepypastas, mas desta comunidade é a primeira vez que eu tô lendo. Eu tô deixando o link aí na descrição. Tem muitas histórias muito legais dessa comunidade, vários escritores incríveis. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Não se esqueça de comentar o que você achou das histórias e dicas para vídeos futuros também. Eu sou a Day, já tá lendo, e até a próxima.